O começo depois do fim. Capítulo 465, Ascensão. Ponto de vista, Arthur Levin. Tudo faz sentido agora. Por alguma razão, Tess era o receptáculo de Cecília. Talvez tenha sido por causa do nosso relacionamento neste mundo, que teve que criar a ponte, mas isso não importava. Se Nico e eu nos tornássemos tão fortes depois de reencarnarmos neste mundo, quão forte seria Cecília, o legado, se ela reencarnasse no corpo de Tess? Os ecos distantes dos meus pensamentos ressoavam por cima e por baixo do meu eu presente e desperto. Sylvia. Você sabe o que Renia disse? Minha voz saiu suplicante, mas apenas por causa do estranho efeito da pedra angular que fazia com que os eventos acontecessem exatamente como aconteceram. Não podemos deixá-los ficar com Tess. Senti Sylvie balançar a cabeça nas minhas costas. Ela estava me segurando, me impedindo de continuar a lutar. Porque Cadeu e Nico estavam prestes a levá-la. E eu estava morrendo. Nós dois ficaremos mais fortes, disse ela, com a voz abafada. Enquanto estivermos vivos, teremos uma chance. Com o Requiem de Aroa canalizado, estendi a mão e apertei o fio dourado entre os dedos. O tempo congelou. Tessie ainda estava se afastando de mim. Ela tinha acabado de dizer as palavras que eu temia que fossem as últimas que ela diria. De certa forma, foi quase engraçado. Eu estava tão distraído que ainda não tinha ouvido o que ela disse. Pensei em voltar no tempo, prestando mais atenção, só que, além de Tessie, cansado da batalha e manchado de sangue, Cadeu e Nico esperavam por ela. A cidade de Telmore ardia ao redor deles, as chamas altíssimas pareciam vitrais contra o céu cheio de fumaça. Este foi o momento em que tudo mudou. E este é o nosso próximo desafio a contornar. Se quisermos seguir em frente, comuniquei a Sylvie e Regis. O corpo de Sylvie relaxou atrás de mim enquanto seu eu consciente exercia o controle. Seus braços relaxaram, caindo para os lados, e ela deu a volta, seu olhar varrendo o campo de batalha congelado. Regis se manifestou ao meu lado, saindo da escuridão e entrando no mundo fundamental em sua grande forma de lobo das sombras. E como exatamente fazemos isso, princesa? Havíamos passado algum tempo acompanhando os fios do tempo e do destino durante esses primeiros anos da minha vida, mas não havíamos desbloqueado nenhum novo insight sobre a mecânica da pedra angular ou o aspecto do destino. Seja pela natureza de interagir diretamente com os fios dourados através do Requiem de Aroa ou pela presença fundamental de Sylvie e Regis, descobri que poderia fazer mudanças e explorar eventos alternativos sem me esquecer de mim mesmo. Enquanto eu pensava nisso, Regis se afastou de mim para ficar ao lado de Nico. Com um olhar travesso, Regis levantou-se e fechou a boca em volta da garganta de Nico. O fio se soltou da minha mão e o mundo voltou a se mover. Houve um jato de sangue e Nico tropeçou para trás, caindo com força no chão com um grito sufocado e gorgolejante. Antes que a cena pudesse prosseguir, agarrei o fio novamente com Requiem de Aroa e puxei levemente, revertendo o tempo antes do ataque de Regis. Me sinto melhor agora? Perguntei a Regis, minha voz cheia de exasperação. Na verdade não, ele admitiu, seus ombros lupinos subindo e descendo enquanto ele suspirava profundamente. Concentre-se, Sylvie o repreendeu gentilmente antes de se voltar para mim. Vá em frente, Arthur. Estou pronto. Concentrei-me na runa divina Requiem de Aroa novamente, mal notando mais a coceira constante em meu núcleo físico. Lentamente, querendo vivenciar tudo como aconteceu, puxei-nos para frente ao longo do fio dourado, vivenciando novamente minha criação da dimensão de bolso que me permitiu remover com segurança Tessie e os outros do campo de batalha através de um portal criado a partir do medalhão de Renia. Sylvie lançou seu próprio feitiço, se essa fosse a palavra certa para o que ela fez ao transferir sua própria energia vital para mim, e nos entreolhamos enquanto, mais uma vez, ela desaparecia. Agarrei o fio com força, nos congelando novamente. Sylvie ainda estava lá, uma pessoa dividida em duas partes.
Um aspecto fantasmagórico formado dentro da lavanda e do pó de ouro, e uma brilhante centelha prateada de sua própria força vital que estava flutuando em minha direção com todo o resto de sua energia, ligando-se a mim. Silva. A partícula prateada brilhou enquanto a imagem fantasmagórica permaneceu congelada. Cerrei os punhos e balancei os braços de excitação. Funcionou. Sim, embora estou tendo dificuldade em me forçar a permanecer consciente nesta forma. Claro, pensei, sentindo-me um tolo. Mergulhe em mim. Regis, guia. Regis, que já havia retornado ao seu estado incorpóreo, saiu de mim e voou para a centelha prateada. Zumbindo em torno um do outro como moscas luminosas, o fio escuro e a faísca prateada tremulavam irregularmente, aproximando-se a cada curva fechada até desaparecerem em meu peito. Oh! Sylvie pensou, sua mente relaxando e me permitindo liberar uma tensão que eu não tinha percebido que carregava. Isso é muito melhor. Vamos. O fio passou novamente por entre meus dedos e caí no portal que havia conjurado. Só que, isso não me levou ao santuário subterrâneo como era planejado. Tinha funcionado para Nepia, Madame Astera e Tessia, mas quando entrei nisso agora, avançando cuidadosamente no tempo, pude ver a trama da magia etérica se desfazendo. Quando o portal desabou, deixou uma espécie de buraco. Um buraco no reino etérico, percebi. Do outro lado havia um grande salão circular com pilares brancos e lisos sustentando o teto, iluminado por um brilho quente. A energia dourada escorria da pedra sólida, pressionando as bordas do buraco deixado pelo portal, mantendo aberto quando entrei. O portal desapareceu e o buraco entre as dimensões se engoliu no momento em que passei por ele. A luz dourada tremeluziu e desapareceu, e fiquei deitado no chão, assim como estava quando acordei nas Relictombes. Sylvia? Regis? Chegamos, responderam juntos, dois nós de calor e consciência dentro do meu núcleo agora quebrado. Rolei de costas e sorri para o teto vazio. Funcionou. Regis se manifestou ao meu lado e trotou pela câmara. Ele farejou por um minuto. A coisa do ovo. Não está aqui. Não devemos precisar disso então, pensei, nervoso e esperançoso ao mesmo tempo. Silva. Você é capaz de sair. Vou tentar. A faísca prateada saiu do meu peito. Estava hesitante, balançando o ar logo além do abrigo da minha carne e osso. A forma de lobo de Regis tornou-se transparente e imaterial, depois se transformou em um fio escuro, que passou para o lado de Sylvie. Os dois se viraram momentaneamente, então, Regis engoliu a centelha prateada. Ou pelo menos era o que parecia. Por alguns segundos, Sylvie ficou visível apenas como uma pequena quantidade de luz prateada vazando através do corpo incorpóreo do fio escuro. Seus pensamentos combinados eram distorcidos e difíceis de analisar, mas esperei, confiando nos dois tanto quanto confiava em mim mesmo. Regis começou a brilhar com uma fraca luz dourada. Partículas de ouro e lavanda começaram a emanar do fio e a tomar forma na minha frente. Sylvie foi desenhada do nada em ouro brilhante, suas feições ficando claras à medida que o halo ao seu redor desaparecia. Regis reapareceu ao seu lado, escuro contra a luz dela. Com o Realmeart ainda ativo, observei cuidadosamente os fios do destino. Curiosamente, a linha do tempo não foi drasticamente alterada pela aparição de Sylvie em carne e osso. De certa forma, sempre estive aqui, disse ela, imaginando o ovo de pedra em sua mente. Esse pedaço de mim nunca deixou você. Ela virou as mãos e olhou para elas interrogativamente. É estranho, no entanto. Não me sinto muito real. Então, sem aviso, ela se dissolveu novamente em luz, aparecendo apenas como uma faísca. Olhar. Eu posso. A faísca disparou para frente, movendo-se sem esforço através da minha carne para flutuar em torno dos restos arruinados do meu núcleo. Mas por que eu seria capaz de fazer isso? Pode ser apenas uma falha na matriz, disse Regis, sentando-se sobre as patas traseiras, com a língua para fora. Mas minha opinião incrivelmente educada é que o destino está apenas brincando com a gente. Sylvie reapareceu diante de mim novamente.
boca, Regis, Sylvie repreendeu gentilmente, reprimindo um sorriso. As leis da realidade parecem estar quebrando à medida que ficamos mais poderosos, eu disse enquanto estendia a mão e apertava a mão do meu vínculo. Mas isso levanta a questão: o que acontece quando sairmos daqui? Faz sentido que ainda saberemos qualquer coisa nova que aprendermos ou qualquer insight que obtivermos por meio da pedra angular, mas e se eu, não sei, desbloquear uma nova runa divina? Apenas como exemplo, uma pergunta interessante, mas a maior ainda permanece, respondeu Sylvie. Como isso está nos aproximando da compreensão do destino e escapando da pedra angular? Eu não consegui conter a carranca que caiu no meu rosto. As Relictombs é onde todo o conhecimento dos Djinn é guardado. Tudo que sabiam sobre o destino está aqui, em algum lugar. Olhando para trás, meu caminho foi cheio de oportunidades perdidas. Primeiro, quero ver o que acontece quando reconstruo meu núcleo de éter dentro da pedra angular. Depois disso faremos o que todos os ascendentes fazem. Navegar pelas Relictombs dentro da pedra angular era diferente do que era na realidade. Minha capacidade de nos levar para frente e para trás no tempo me permitiu explorar de uma forma que não conseguia antes. Curioso, avancei até Caera e eu reivindicarmos a bússola do relicário da Academia Central, então armazenei a bússola em minha runa de armazenamento extradimensional e reverti o tempo novamente, de volta à primeira zona em que entrei. Mais uma vez dentro da câmara sem adornos, olhei para o espaço extradimensional. O compás estava lá, esperando por mim, apesar de eu tê-lo adquirido tecnicamente no futuro. Sentindo uma excitação crescente, retirei a bússola e virei-a na mão. A esfera polida ainda era uma relíquia morta, então canalizei o Requiem de Aroa e comecei a repará-la novamente. Agora podemos ir a qualquer lugar, disse Regis, andando ao meu redor ansiosamente, suas garras batendo no chão de pedra. As batidas pararam e ele olhou para mim com uma carranca no rosto lupino. Qualquer lugar, exceto a milípede. Nunca mais. Eu ri de bom humor. Havia uma sensação de esperança compartilhada entre nós três. Na verdade, eu estava pensando. Agora temos tudo o que precisamos para navegar juntos pelas Relictombs, mas antes de fazermos isso, há mais uma coisa que quero saber. As sobrancelhas de Sylvie se ergueram quando ela percebeu minha intenção. Eu gostaria disso. Você acha que sim? Não vejo por que não. Afinal, é a pedra angular. E se algo der errado, agora podemos facilmente tentar novamente. Bati no meu externo. É melhor entrar em mim, no entanto. Estamos voltando muito atrás. Os olhos dourados de Sylvie brilharam por apenas um momento antes de ela se transformar novamente no duende, e tanto ela quanto Regis se abrigaram dentro do meu núcleo. Respirando fundo, ativei Realmente Arroz Requiem, peguei o fio dourado na ponta dos dedos e puxei com força. Minha vida passou ao contrário, desenrolando todas as minhas muitas realizações e fracassos em questão de momentos. A guerra, Epiotos, Academia Shirus, as clareiras das bestas com Jasmine, e então eu estava novamente parado na frente da caverna de Sylvia, apenas um garoto recém-separado da minha família. E ainda assim minha pele jovem estava marcada pelas formas mágicas e runas divinas. O mais estranho é que o núcleo do meu peito fervilhava de éter e mana. Vamos ver o que a vovó tem a dizer sobre isso, murmurei, começando a descer até a caverna onde Sylvia esperava. Todas as outras vezes em que vivi esse momento passaram pela minha mente, as memórias se sobrepondo e se confundindo. Uma constatação me atingiu. Depois de bastante tempo aqui, uma vida se tornaria indistinguível de outra. A pedra angular engoliria você inteiro, acrescentou Sylvie, e um arrepio percorreu minha espinha. O fim está à vista. Tem que ser. Aterrissei no final da longa queda, apoiando o meu corpo com mana e éter e pousando confortavelmente. Então, criança, finalmente, a voz retumbante de Sylvia foi sumindo. Ela olhou para mim boquiaberta, seu corpo da altura de uma árvore sentado rigidamente no trono de pedra irregular.
Aqueles olhos vermelhos, tão petrificantes para mim quando criança, estavam cheios de admiração, confusão e medo enquanto se enterravam em mim e através de mim. Os enormes chifres que cresciam em seu rosto demoníaco viraram ligeiramente enquanto sua cabeça fazia o mesmo. Mas eu não entendo. Eu ficaria surpreso se você fizesse isso, respondi casualmente. Enfiando as mãos nos bolsos das calças da minha infância, balancei-me para cima e para baixo na ponta dos pés e olhei para ela com um sorriso. Temos muito que conversar, vovó Silvia. 1 hora depois, Silvia e eu estávamos sentados juntos no chão, em frente a uma pequena fogueira. Em vez de suas formas demoníacas ou de dragão, Silvia tinha a aparência que eu tinha visto em seu retrato. Ela era uma mulher bonita, refinada e nobre, em algum momento na meia-idade para os padrões humanos. Seu cabelo loiro claro não estava trançado em volta da cabeça como uma coroa, como estava na pintura, mas pendurado em uma única trança grossa sobre o ombro. Seus olhos lilás iridescentes encontraram os meus, ainda do mesmo tom azul que herdei do meu pai. Isso é ponto. Uma história e tanto, Arthur. Quantas vezes você voltou no tempo para nos trazer a este ponto? Nenhum, eu disse em minha voz baixa. Supondo que você acredite em mim. Caso contrário, Realmeart foi ativado, levantando o cabelo da minha cabeça e conjurando runas brilhantes sob meus olhos. Ela levantou a mão para me impedir. Eu faço. Como eu não poderia. Mas então, você fica cheio da confiança de quem sabe que não pode falhar. Eu fiz uma careta e soltei a runa divina. Não posso falhar aqui, com você, talvez. Mas o quadro geral, o destino, ainda está muito indeciso e... Ela hesitou, seus dedos brincando inconscientemente com sua trança. E minha filha? Eu sorri suavemente. Prepare-se, vovó Silvia saia, Silvia. O duende prateado flutuou livre de mim, flutuando como uma folha ao vento ao meu redor. Silvia assistiu com intensa apreensão. Depois de vários longos segundos, a pequena luz se espalhou, moldando-se em Sylvie da mesma forma que sua forma humana se transformou no dragão. Ela apareceu com o cabelo trançado e enrolado na cabeça, não muito diferente do retrato de Silvia, e usando um vestido de batalha de escamas pretas. A mandíbula de Sylvie funcionou silenciosamente. Vovó Silvia levantou-se, apoiando o lado ferido. Os dois se entreolharam sem palavras, uma tensão sutil crescendo entre eles. Então, no mesmo momento, os dois deram um passo à frente e abraçaram-se. Toda a tensão desapareceu como se fosse levada por uma maré vazante. Sylvie soltou uma risada surpresa, infantil e adorável, e sua mãe fez o mesmo. Vovó Silvia olhou para mim por cima dos ombros de Sylvie e seus olhos brilharam de lágrimas. Finalmente, vovó Silvia recuou, embora mantivesse as mãos nos braços de Sylvie. Você é mais linda do que eu jamais poderia esperar. Ah, minha filha. Eu pensei, bem, ela engoliu visivelmente e balançou levemente a cabeça, fazendo com que uma única lágrima escorregasse de seu olho e descesse por sua bochecha. Parece que confiar seu ovo a Arthur foi a decisão mais sábia que eu poderia ter tomado. As duas começaram a conversar, vovó Silvia fazendo perguntas e Sylvie respondendo da melhor maneira que podia. A história da vida de Sylvie até agora não era inteiramente feliz, e vovó Silvia alternava entre ficar vermelha e pálida enquanto Sylvie respondia às suas perguntas da melhor maneira que podia. Foi estranho vê-la assim, encolhida em volta da pequena fogueira, sentada no chão com Sylvie, ambas em suas formas humanoides. Estou feliz por tê-la visto assim, mesmo que seja apenas uma simulação, pensei comigo mesmo, minha garganta se contraindo com a emoção reprimida. Regis se mexeu, apoiando o queixo na minha perna. Arma de apoio emocional de destruição em massa, apresentando-se para o serviço, senhor, ele brincou. Senti um pequeno sorriso suavizar minha carranca e esfreguei-o entre as orelhas. À vontade. A conversa entre Sylvie e sua mãe continuou por apenas 10 minutos antes que vovó Silvia abordasse hesitantemente o assunto agrona. Sim.
Eu sei que a Grona é meu pai, respondeu Sylvie, erguendo o queixo e parecendo subitamente desafiadora. Tentei não deixar que esse fato influenciasse minha visão sobre você de maneira muito negativa. Vovó Silvia deu à filha um sorriso suave e compreensivo, mas seus olhos estavam voltados para o chão. Isso talvez seja mais do que eu mereço, então. Obrigado. Limpei a garganta e esfreguei a nuca, hesitante em me intrometer naquele momento, mas me lembrei de que, por mais real que isso possa parecer para Sylvie, essa versão da vovó Silvia não existia. Viemos por um motivo e eu precisava dessas respostas. Quando você fugiu dele, como você aprendeu sobre as ruínas dos Djinn? Onde você conseguiu esse mapa? Vovó Silvia mordeu o lábio, uma expressão inesperada em suas feições majestosas, e lançou um olhar para Sylvie antes de voltar sua atenção para mim. Como você já sabe tanto, não vejo mal nenhum em explicar mais, embora eu nunca esperasse contar isso a ninguém. Ela fez uma pausa para organizar seus pensamentos. Havia um dispositivo na fortaleza de Agrona, uma relíquia do Djinn. Só que tinha uma mente de Djinn alojada dentro dele como nas ruínas, eu disse, assustado. Mas como? As sobrancelhas de Sylvia franziram-se ligeiramente e seus olhos estavam focados em algum lugar além do fogo, olhando para um passado que só ela podia ver. Ele a encontrou nos primeiros dias, quando seu povo estava apenas começando a explorar as relíquias para ele. Era sua função ajudar a navegar pelo local, bem como armazenar e catalogar o conhecimento dos Djinn relacionado às suas criações. Mas a Grona já havia conseguido removê-la das relíquias e instalá-la nas profundezas de sua fortaleza quando foi banido e eu tolamente tentei avisá-lo dos planos de meu pai dela. Sylvie perguntou. O Djinn espírito. Jiae, respondeu vovó Silvia, desviando o olhar. Foi com ela que aprendi a verdade. Sylvie se inclinou para frente e abraçou os joelhos contra o peito. Que verdade? Quando voltei para buscar a Grona, encontrei para ele uma concha do Azura pela qual me apaixonei. Talvez fosse ele de verdade, e eu só conhecia uma sombra, ou talvez seu banimento e traição aos outros Azuras, incluindo, ele pensou, eu tenha quebrado algo nele. Ele me aprisionou quando soube que eu estava grávida, desejando fazer experiências em seu próprio filho, para aprender mais sobre como os dragões manipulavam o éter e como ele poderia usá-lo contra eles. Sua própria filha, e ele via você como nada além de mais um experimento. Seus dentes cerraram com força e um fogo brilhante queimou em seus olhos. Jiae me mostrou que estava reservado para você, para nós dois. Mas ela disse. Sylvia hesitou, respirando fundo. Ela disse que o destino tinha algo mais reservado para você. Ela me mostrou um menino, me contou sobre a reencarnação de um rei de outro mundo, Grey, e como ele protegeria você, se eu pudesse encontrá-lo. E foi assim que você conseguiu o mapa para as ruínas dos Djinn. Balancei minha cabeça em descrença. Mais uma vez, o destino parece estar brincando comigo. Alinhando tudo exatamente assim. Caímos em silêncio. Eu observei o pequeno fogo crepitar alegremente, suas brilhantes chamas laranja alegremente, ignorando a pressão que repousava sobre meus ombros. Embora eu tivesse aprendido o que queria, isso não me deixou satisfeito. Na verdade, a revelação de que a Grona tinha um dos remanescentes de Djinn à sua disposição, e que aparentemente ele estava disposto a ajudá-lo e tinha uma compreensão mais profunda do conhecimento do povo Djinn do que qualquer um dos remanescentes que eu havia descoberto, fez não me traz paz de espírito. Está na hora. Devíamos ir, mandei para Sylvie. Só mais um pouco, ela pensou, seus olhos dourados voltando-se para mim suplicantes. Talvez eu nunca mais tenha a chance de falar com ela novamente. Você não está falando com ela agora, respondi gentilmente, consoladoramente. Esta não é Sylvia, apenas uma sombra dela criada pela pedra angular. Você está certo, é claro. Sylvie ficou rígida, sem olhar mais para mim. Estou perdendo o controle das minhas emoções. De pé, fiz uma reverência respeitosa. Avó. Obrigado.
Eu sei que esta conversa provavelmente não fez muito sentido do seu ponto de vista, mas você tem sido de grande ajuda. Infelizmente, deveríamos ir. Espere, disse ela, segurando a lateral do corpo enquanto se levantava. Antes de você fazer isso, estive pensando. Você disse que eu lhe dei meu testamento e que através dele você foi capaz de utilizar a técnica Realmeart. Eu sei porque isso destruiu você e acho que posso lhe fornecer a visão necessária para controlá-lo melhor. Isso não é necessário, respondi com um pequeno aceno de cabeça. Quando isso acabar, não poderei mais usar mana e, embora eventualmente recupere Realmeart, ele estará em uma forma diferente. Mesmo assim, disse Sylvia, com um tom de súplica audível em sua voz, e me lembrei do fato de que, quando fiquei com ela na vida real, ela me manteve por meses a mais do que o necessário. Ela está sozinha, eu sabia. Ela continuou, dizendo. Talvez esse insight seja aplicável à sua versão do Realmeart, então. Eu gostaria de saber que, esse conhecimento continuará vivo quando eu partir. Minha necessidade crescente de seguir nosso caminho diminuiu e respirei fundo, sentindo-me murchar. Forçando um sorriso agradecido para esconder as emoções complicadas que esse encontro despertou dentro de mim, eu disse. Claro, vovó Sylvia. Por favor, mostre-nos. Bem, o primeiro Digimon remanescente não foi mais útil desta vez, Regis observou mal-humorado enquanto eu ativava a bússola para nos levar para longe da primeira ruína. Ele foi prestativo o suficiente, mas não tinha mais nada para nos dar, respondeu Sylvie, seu olhar percorrendo o laboratório bagunçado uma última vez. Pelo menos dei outra olhada naquela técnica de éter dele, eu disse. Eu tentei fazer com que o velho remanescente de Dijin me ensinasse, mas ele estava obcecado pelo teste. O portal girou conforme seu destino mudou sob a influência da bússola, e meus companheiros se abrigaram em meu núcleo. Eu passei. A entrada destruída para a segunda ruína ficou para trás. Corri até chegar ao portão de cristal negro, preso em seu ciclo de quebra e reforma. Entre bem-vindo descendente por favor. As palavras se formaram na minha cabeça. Como antes, ativei Gold Step e pulei para o outro lado, parando diante do segundo pedestal remanescente de Dijin. À medida que Sylvia me ensinou mais sobre Realmeart, cheguei a uma conclusão que antes apenas flutuava nos limites do pensamento consciente. Eu não sabia o que deveria estar fazendo, na verdade. Eu não poderia escapar sem descobrir o insight do destino, mas não sabia exatamente como buscar esse insight. Ao contrário das pedras angulares anteriores, esta era completamente aberta. Nenhum quebra-cabeça foi apresentado diante de mim, nenhum objetivo foi fornecido. Eu aprendi como navegar e manipular o mundo criado pela pedra angular. Isso trouxe alguns pequenos insights na forma dos fios dourados, mas desde então não cheguei mais perto de desbloquear qualquer poder que a pedra angular continha. Mas isso não significava que eu não pudesse fazer alguma coisa. A segunda projeção do Dijin saiu de trás do pilar. Baixa e magra, com pele rosa lavanda e cabelo curto cor de ametista, ela usava shorts brancos e uma faixa no peito que exibia os padrões entrelaçados de runas em forma de feitiço que cobriam seu corpo. Ela me deu um sorriso fraco e triste. Então alguém recuperou minha criação, afinal. Na verdade, eu esperava que seu santuário permanecesse intacto até o fim dos tempos. Espere. Você já ouviu essas palavras antes? Você já me viu antes? O sorriso se transformou em uma carranca desconfiada. Quem é você? Você já sabe. E acho que você também sabe para que vim. Não há necessidade de se preocupar com o teste que você recebeu. Em vez disso, quero aprender o que só você pode me ensinar. Suas sobrancelhas subiram lentamente. Eu posso ver isso em sua mente. Você tem força para revidar, para atacar e derramar o sangue de nossos inimigos. Você é exatamente quem eu estava esperando e vou treiná-lo para manejar o éter não apenas como uma ferramenta de criação, mas como uma verdadeira arma de destruição. Uma lâmina de éter longa, fina e curva apareceu em sua mão esquerda, depois uma segunda na direita.
Ela os cruzou na frente dela, faíscas voando pelo ar onde eles se tocavam. Eu vou treinar você. Convoquei minha própria espada de éter, segurando-a com as duas mãos. Então um segundo se manifestou à minha direita, na altura dos ombros, e um terceiro à minha esquerda, ao lado do quadril. O Dijin me olhou com surpresa e deleite. Ela deu um passo para trás e várias outras espadas apareceram ao seu redor. Sim, você é quem eu estava esperando. É difícil dizer quanto tempo treinamos. O tempo tornou-se um borrão etéreo, o espaço encolheu naquela única e pequena câmara. Suas palavras voltaram para mim enquanto lutávamos. Somente depois de compreender o éter como ele mesmo você poderá começar a compreender o destino. Recitei isso como um mantra, esforçando-me para compreender cada aspecto de minhas habilidades enquanto lutava contra ela. Quando ela começou a desacelerar, incapaz de atingir toda a profundidade de suas habilidades devido à falha na mecânica de sua habitação, puxei o fio de volta ao início e fiz tudo de novo. Meus companheiros não ficaram para assistir. Embora não lutassem ao meu lado, a projeção de Jin manteve uma palestra constante sobre as artes Aivun e Vivun. Acontece que ela sabia bastante sobre a natureza da destruição, e pude sentir o insight de Regis se aprofundando à medida que ele absorvia seus ensinamentos. Na terceira repetição, entretanto, eu sabia que havia um limite para o que esse único remanescente de Jin poderia nos ensinar. Eu precisava me esforçar ainda mais, com mais força, todos nós precisamos. E assim, seguimos em frente. Nós três passamos de zona em zona, encontrando e vencendo desafio após desafio. Em vez de passar por cada zona, ou capítulo como os Dijin nos chamavam, examinamos os fundamentos dos espaços e os testes que eles nos proporcionaram. Afinal, esse era o propósito das Relictombes. Abrigar o conhecimento etérico dos Dijin, com cada capítulo fornecendo um exemplo real e físico das referidas artes do éter. Foi uma tarefa difícil. Lembrei-me dos computadores do meu antigo mundo, com programas codificados numa linguagem especial inventada apenas para a tarefa. Estudar as Relictombes foi como tentar aprender essa linguagem estudando o resultado de um programa. Eu não tinha o conhecimento básico necessário para começar a ver o quadro completo. Mas através do uso, prática e dificuldades, Sylvie, Regis e eu aprimoramos nossas próprias habilidades em dezenas de capítulos e provações, contra milhares de inimigos. Apenas uma habilidade não aumentou em potência. Na verdade, eu ainda não conseguia fazer uso dele. Enquanto estávamos na cúpula congelada no coração da zona nevada onde originalmente conheci Três Passos e as outras tribos com Kaera ao meu lado, considerei o gâmbito do rei. A runa divina foi fornecida por uma pedra angular. Faria sentido que fosse uma parte essencial da navegação nesta pedra angular, assim como o Realmeart Requiem de Aroa. E ainda assim parecia não fazer nada. Nada além de encher meus pensamentos de neblina e me dar dor de cabeça, de qualquer maneira. Foi por essa razão que voltei a esta zona. As tribos da zona tinham um senso instintivo de uso do éter que nem mesmo os dragões podiam reivindicar. As Shadowclaws, em particular, se comunicavam de uma forma que exigia a manipulação mental do éter, e pensei que elas poderiam oferecer alguns insights úteis. O que encontrei foi um terreno baldio vazio. As tribos se foram. Havia evidências de batalha espalhadas pela zona, os esqueletos de Shadowclaws, Spearbucks, Fourfists e Ghostbears espalhados pela neve como folhas caídas das árvores. Feridas congeladas, como garras e mordidas, marcavam seus corpos e, embora tivéssemos procurado, não encontramos nenhum vivo. Talvez, como você e Kaera nunca vieram, as coisas selvagens ficaram fora de controle, Sylvie refletiu enquanto eu consertava o portal de saída. Onde eles estão agora? Regis perguntou de onde ele estava fuçando uma pilha de ossos ao pé do estrado central. Não importa. As partículas etéricas do Requiem de Aroa desceram pelos meus braços e ao longo da moldura do portal. Eu não tinha as peças da moldura do portal, mas desta vez não precisei delas.
Enquanto a runa divina reconstruía o portal, lembrei-me de que isso não era real. Poderíamos voltar ao tempo em que você acabou de entrar nas Relictombs e então permitir que o tempo avançasse normalmente até chegar a este lugar novamente. Sylvie sugeriu, seu rosto banhado por um brilho levemente roxo do portal que apareceu dentro da moldura reparada. Isso poderia funcionar. Eu parei enquanto olhava através do portal. Era translúcido, mostrando uma versão ligeiramente desfocada do que estava por trás dele. Só que o portal não mostrava um lugar diferente, apenas o outro lado da moldura. Desse lado, porém, o desgaste do estrado era diferente, a pedra mais lisa. A luz era de um tom mais quente e havia, o mesmo lugar, mas uma época diferente, ofeguei. Regis. Ele saltou do andar de baixo até o topo do estrado e depois desapareceu dentro de mim. Sylvie fez o mesmo logo atrás dele e eu passei pelo portal. Não era como viajar pelos portais das Relictombs normalmente. Era mais como passar por uma porta de um lado de fora frio para o interior quente de uma casa. Os cheiros da primavera atingiram meu nariz, assim como o odor almiscarado de algum tipo de animal. O ar estava cheio de vozes, algumas profundas e sonoras, outras mais cortantes e estridentes. Olhei ao redor maravilhado. A pedra branca da cúpula central da zona brilhava com uma luz branca dourada. Dezenas de garras sombrias, bicos de lança, 4 punhos e ursos fantasmas vagavam entre fileiras de mesas e barracas em um lado da cúpula. O outro era um espaço aberto onde ainda mais pessoas jogavam ou sentavam e assistiam, conversando animadamente. Os bípedes Shadowclavos, semelhantes a gatos, tocavam as patas de enormes ursos fantasmas brancos, engajados na fala da memória, enquanto 4 punhos e bicos de lança trocavam avidamente sacos de nozes por frascos de líquido esverdeado. É incrível, não é? Eu me virei, percebendo que um homem estava encostado no outro lado da moldura do portal, observando as pessoas se movimentando abaixo. Ele tinha a pele azul clara com um tom roxo ao redor dos olhos e da boca, cabelo roxo escuro o suficiente para ser quase preto, e cada centímetro de sua carne exposta estava coberto de formas mágicas. Você é um Djinn, eu disse estupidamente. Seus suaves olhos rosados se voltaram para mim por apenas um instante antes de se voltarem para as tribos misturadas. Todos disseram que eu estava louco, tentando criar uma vida senciente. E isso era dos legais. Aqueles que foram mais honestos me compararam aos dragões. Ele riu levemente, um som suave e musical. Imagine. Tudo isso, tudo que estava acontecendo, e ainda assim um Djinn teria a ousadia de chamar outro Djinn de Indrat baixinho ao passar por mim nos corredores. Olhei fixamente para o Djinn, totalmente confuso. De qualquer forma, estou feliz que você tenha vindo, Arthur Grey. O Djinn afastou-se da moldura do portal e estendeu os braços. Há muito o que discutir, meu velho amigo. Sobre o futuro. Esfreguei minha nuca e olhei para ele com incerteza. Sinto muito, como você me conhece? Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Somos velhos amigos, Arthur Grey. Já contei tudo sobre meu trabalho e agora preciso discutir o que acontece a seguir. No futuro. O futuro distante, na verdade. Não posso fazer isso sem você, velho amigo. Isso está ficando estranho, pensou Regis, seu foco girando e girando enquanto tentava observar todos dentro da cúpula ao mesmo tempo. Parece uma daquelas situações antes de um momento de jumpscare. Eu não gosto disso. Não posso deixar de concordar. Algo definitivamente não é o que parece, acrescentou Sylvie. Sinto muito, não conheço você, eu disse com firmeza, dando um passo para trás. Qual o seu nome? Arthur Grey, eu sou Aneu, seu velho amigo Djinn. Me olhou não com confusão ou suspeita, mas com um sorriso suave e olhos profundos e confiantes. Você sabe tudo sobre a criação deste capítulo e as muitas provações que superei. Olhei em volta, sentindo-me cada vez mais como se estivesse do lado de fora de alguma piada que não entendia. Ah, mas agora vejo meu erro, disse Aneu, franzindo testa a seus pés. Eu escolhi mal.
Essas memórias foram armazenadas em algum tipo de dispositivo. Como o dispositivo está dentro do seu espaço extradimensional, não os reconheci imediatamente como separados da sua pessoa. Aneu suspirou. Acho que você pode dizer que é humoristicamente irônico que eu tenha esperado tanto tempo para me apresentar a você, e ainda assim, de alguma forma, consegui cometer um erro. Que dispositivo? O que você está? O cristal de memória de Jin. Claro como o dia, lembrei-me de ter pegado o cristal e da maneira como muitas versões da mesma voz tocavam em minha mente. Era a voz de Anuel. Nunca escutei as mensagens contidas naquele cristal. Deve ter sido como um diário. Seu registro do trabalho que está sendo feito, aqui, neste capítulo das Relictombes. Se este Anuel pode ver até mesmo o espaço de armazenamento extradimensional ligado por aquela forma mágica, os pensamentos de Regis foram interrompidos de forma significativa. De repente, eu entendi. Como se respondesse à minha compreensão, a realidade começou a se desenrolar. Tudo começou com a moldura do portal, cuja pedra se transformou em algo parecido com algodão doce, que se separou e flutuou para longe. Então a cúpula ondulava acima de nós, dispersando-se como nuvens leves para revelar o céu azul além. Mas rachaduras percorriam o céu para revelar o vazio preto púrpura além. No momento em que olhei para baixo, todos os povos tribais haviam desaparecido, assim como o estrado em que eu estava. Apenas o Dijin e o portal permaneceram, flutuando no vazio do reino do éter. Destino. A palavra saiu sem que eu quisesse, mas assim que a disse tive certeza de que era verdade. Eu ativei Realmeart. Sylvie se manifestou de um lado, Regis do outro. Nossas três mentes conectadas ficaram igualmente maravilhadas com o que estávamos vendo. O Dijin não existia mais. Em vez disso, um nó de fios dourados foi amarrado em uma forma vagamente humana. Dezenas, talvez centenas ou até milhares de fios se estendiam em todas as direções, desaparecendo na extensão infinita do reino etérico. Arthur Grey. Eu estive aguardando sua ascensão,